Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à resolução de mais um exercício da plataforma RI. O exercício em questão é o 1132 múltiplos de 13. Então a questão pede para escrever um algoritmo que vai realizar a leitura de dois valores inteiros e calcular a soma dos números que não são múltiplos de 13 no intervalo entre x e y, e incluindo ambos, certo? Uma observação sobre a entrada é que o arquivo de entrada contém dois valores inteiros quaisquer, mas que não necessariamente eles estão em ordem crescente, certo? Então, um exemplo de entrada são os dois números e o exemplo de saída aqui em questão é justamente o somatório de todos os valores que não são múltiplos de 13, certo? Então vamos lá à resolução do exercício, que serve para a gente praticar o conceito de estrutura de repetição e também estrutura de decisão, certo? Então eu vou aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, o Gini, criei um arquivo .c, o problema em questão é o 1132, salvar aqui P 1132 e podemos começar. Então percebam o seguinte, normalmente quando estamos trabalhando com estrutura de decisão, precisamos de uma variável que vai servir para realizar a contagem, certo? Então a gente quer repetir um conjunto de instruções em um determinado número de vezes, certo? Então aqui o nosso programa ele vai receber dois números de entrada e vai realizar uma soma de todos os valores que não são múltiplos de 13, que não são múltiplos de 13 nesse intervalo, certo? Então, para a estrutura de repetição, a gente precisa de uma variável. Vamos precisar de outras duas variáveis para fazer a leitura dos valores. E vamos também precisar de uma variável para armazenar o resultado da soma, certo? Então, de cara aqui, como são todos os valores inteiros, vou declarar essas variáveis como do tipo int, inteiro. Então, normalmente, a variável de contagem normal utilizar uma variável com nome i para ser o nosso iterador, né? Precisamos aqui de um valor x, um valor y e um valor soma que eu já estou inicializando com o valor 0, certo? Além disso, como existe uma observação quanto à entrada, não sabemos se esses dois números estão em ordem crescente, certo? Então, nós poderíamos utilizar uma outra variável, uma temporária, para realizar a troca dos conteúdos das variáveis, caso elas não estejam em ordem crescente, mas eu vou, para ser o mais didático possível, pelo menos eu penso que seja mais simples de entender assim, eu vou declarar outras duas variáveis que vão indicar o início e o fim do intervalo, certo? E aí no desenrolar da resolução nós vamos inicializar essas variáveis. Então, primeiro passo, devemos fazer a leitura dos valores que vão ser informados. Então, podemos, como vimos em outros exemplos, utilizar o scanf, fazer a leitura da variável x e a leitura da variável y, certo? Num segundo momento, após a leitura, como não sabemos se essas variáveis estão em ordem crescente, utilizamos aqui um if para verificar se o x é menor do que o y, ou seja, se os valores informados já estão em ordem crescente. Se isso aqui for verdade, o início do nosso intervalo recebe o valor de x e o fim do intervalo recebe o valor de y, certo? Então, início o valor de x e fim com o valor do y. Se não, se o x não for menor do que y, então a gente faz o contrário. Então, o início agora vai receber o valor do x, do y, e o fim vai receber o valor do x, certo? Isso para delimitar o nosso intervalo.
Então agora que a gente já sabe o valor de início e o valor final do intervalo, podemos utilizar o for, né, que é a estrutura de repetição que irei utilizar para resolver esse exercício. Então lembrando que o for ele tem 3 componentes. Esses componentes são separados por ponto e vírgula. Então o primeiro componente normalmente se utiliza para inicialização de variáveis. Então nesse caso, como a variável i serve para iterar, para fazer a contagem, então a gente sabe que o intervalo começa com o valor da variável início e termina com o valor da variável fim. Então, como a variável i é a que serve para realizar a contagem, então i recebe o valor de início. Esse bloco aqui de instruções vai se repetir enquanto i for menor, igual ou igual ao fim, né? Então começa do início, vai sendo incrementado e esse bloco de instruções vai se repetir enquanto o i for menor ou igual do que a variável fim. E nesse caso os incrementos são de unidade, porque a gente quer testar todos os valores nesse intervalo, incluindo o intervalo fechado, incluindo o início e o fim. E o que é que a gente quer fazer aqui com esse intervalo? Queremos verificar todos os valores que não são múltiplos de 13 e para todos esses valores ir somando em alguma variável, que a gente já declarou lá em cima que é a variável soma. Então, existe um operador que ele nos fornece o resto de uma divisão. Então, esse operador é o porcentagem, certo? Então, aqui nós temos o i e temos o 13. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? O valor do i justamente vai nos dar todos os valores dentro do intervalo e eu estou querendo saber se o resto da divisão do i por 13, se esse resto aqui é igual a zero. Se o resto dessa divisão for igual a zero, quer dizer que o valor armazenado no i é múltiplo de 13, certo? Ou é o próprio 13, ou é 26 e assim sucessivamente. E a gente está interessado em todos os valores que não são múltiplos de 13, né? Então, nesse caso, existe um operador em C, que é o da negação, que é justamente a exclamação. Então, nesse caso aqui, essa condição aqui vai ser verdadeira para todos os valores do intervalo que não forem múltiplos de 13. Então, se, por exemplo, começar no número 13, quando chegar no 14, que fizer aqui 14 dividido por 13, o resto é 1. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai retornar falso, mas como a gente está interessado no 14 por ele não ser múltiplo de 13, a negação do falso vai se tornar verdade, vai ser verdade, e aí para esse número vai entrar aqui nesse bloco, e aí a gente pode utilizar a variável soma, que vai receber soma mais i. Então nesse caso, iremos somar o conteúdo anterior de soma com o conteúdo da variável i, que representa um número que não é múltiplo do 13, certo? E esse processo vai se repetir para todos os valores dentro do intervalo fechado, inclusive o início e o fim, certo? E por fim, devemos fazer a impressão desse somatório, dessa soma, na tela. Então, usando aqui o printf, aspas duplas, %d barra n. Então, esse printf vai exibir simplesmente o valor e uma quebra de linha no fim, porque a plataforma ORI ela pede isso. Se a gente não informar esse barra n na hora de submeter a solução, vai apresentar uma mensagem de erro de apresentação. E aqui, como a gente está indicando que vai ser exibido o valor da variável, a variável que a gente quer exibir o valor é a soma, certo? Então vamos fazer um teste aqui, vamos tentar compilar. O
programa foi compilado com sucesso. Vou executar aqui para a gente verificar. Os valores de exemplo são 100 e 200 e o resultado seria 13.954. Então, vamos ver. 100, 200 e o resultado aqui da soma 13.954, certo, pessoal? Então, é uma questão simples, mas que podemos praticar conceitos de entrada e saída, né, através das funções KF e printf, estrutura de repetição e estrutura de decisão. Uma pequena observação no início, que os valores fornecidos não necessariamente estão em ordem crescente, e aqui nesse caso, utilizando o operador porcentagem para nos dar o resto de uma divisão, e a partir do resto a gente consegue saber se um número ele é divisível por outro, né? Então, por exemplo, 13 dividido por 13, a gente tem resto 0, divisível. 26 dividido por 13, resto 0, múltiplo, né? Divisível. E assim sucessivamente. Só que a gente está interessado em números que não são divisíveis, né? Aliás, não são múltiplos. E nesse caso, a negação, né, dessa verificação é que é interessante para a gente, certo? Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, entrem em contato aí através dos comentários. Vocês podem também interagir no fórum aqui da plataforma. E até a próxima resolução do exercício. Bons estudos. Tchau, tchau.